Agora vamos fazer a nossa revisão de ciências. Ciências, nós falamos sobre som, portanto, foi o assunto sons. E nós vimos lá na página 202, na página 202, tivemos o exemplo da capoeira, que é uma manifestação, faz parte da cultura brasileira, do nosso folclore também, porque folclore é cultura. Então a capoeira é uma importante forma de expressão da cultura brasileira. A capoeira também é um grande exemplo de expressão de som, porque vai desde o modo como é praticado todo o esporte, até os instrumentos os quais são usados na capoeira, que a gente percebe que são vários. Então a capoeira é uma das principais representações da cultura. Ela é uma mistura de dança, luta e de arte. E nós temos um exemplo aqui do berimbau. Ela é uma mistura de dança, uma luta de arte, acompanhada de quê? Ela é acompanhada de cantos, palmas, instrumentos musicais, como o pandeiro, o atabaque e o berimbau. Tudo isso fazem o quê? Tudo isso emite sons, tudo isso faz com que nós percebamos o som nessa apresentação. E tem aí como que o berimbau ele é construído. Ele é o principal instrumento da capoeira. Ele é construído de um arco de madeira, uma cabaça e um fio de aço, que é arame. E como se produz, como nós ouvimos o som do berimbau? Como que isso acontece? Primeiro, o capoeirista bate uma baqueta no fio de aço, fazendo-o vibrar. Então, esse fio de aço vibra. Quando ele vibra, o movimento do fio de aço faz o ar próximo a ele também vibrar, produzindo ondas sonoras. Essas ondas se propagam pelo ar, se espalham pelo ar. E assim a gente percebe o som do berimbau. Existem outras diversas situações no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, que envolvem a produção de ondas sonoras. Então, são pessoas caminhando na rua, barulhos de transportes, pessoas conversando. Tudo isso emite o quê? Ondas sonoras, que é o que nós percebemos pelo ar, é o som que nós percebemos pelo ar. Aí lá na página 204, a gente falou sobre os projetos Sons do Silêncio, ensina os surdos a tocar instrumentos musicais. Por quê? Como que a gente falou? As pessoas surdas, elas não conseguem escutar o som, não é mesmo? Mas o que acontece? Os sons geralmente são parecidos, eles são percebidos pelas orelhas. Quando as pessoas são surdas, elas não conseguem ouvir, claro. No entanto, outras partes do corpo, por meio do sentido do tato, é possível perceber esse som. Então, o tato é o sentido do corpo humano que nos possibilita o quê? Ele nos possibilita perceber aquilo que a gente toca. Mas como que nós percebemos o som através do tato? Então, essa percepção ocorre principalmente por meio da pele. Então, graças a essa possibilidade, diversos projetos trabalham com musicalização e ensino de instrumentos, porque vai se propagar pelo ar, o vibrar. E quando vibra, quando esse som vibra no ar, o que acontece, gente? Esse som, ele é percebido na pele. Eles são, no entanto, em alguns casos, a vibração do ar. Então, é com a vibração do ar que eles são percebidos através da pele. Quando esse som vibra pelo ar, o som desses instrumentos, a nossa pele, ela também percebe. Temos uma atividade lá na página 205 para fazer a correção. Tem algumas características do futebol de 5 modalidades paralímpicas. É praticada exclusivamente por atletas com deficiência visual. Todos os jogadores devem estar de olhos vendados, com exceção do goleiro, que além de não usar a venda, ele não é deficiente visual. Os jogadores, eles se orientam pelo som de guizos no interior da bola. A torcida deve se manter em silêncio e só pode se manifestar depois dos gols. Como os jogadores localizam a bola durante a partida? Letra A.
pelo som produzido pelos guizos em seu interior. Letra A. Letra B. Qual é o sentido que auxilia os jogadores a localizar a bola? A. Audição. Observe a fotografia ao lado, enumere os itens a seguir, de 1 a 4, de modo que eles representem a sequência correta de eventos para que os alunos compreendam a fala da professora. Então, vamos lá. Propagação do som da fala do ambiente. 2. Coloque o número 2. Interpretação do som nos encéfalos dos alunos. Aqui vem para o nosso cérebro. 4. Recepção do som pelas orelhas dos alunos. 3. Produção do som da fala da professora. 1. Então, primeiro, a professora fala, tem a produção do som dela. Segundo, com a produção do som da fala da professora, a propagação do som da fala no ambiente. Então, a fala dela se espalha pelo ambiente. Depois disso, a recepção do som os alunos recebem esse som pelas orelhas. E por último, que é o quarto, a interpretação do som nos encéfalos dos alunos. Quando chega o nosso cérebro, ele interpreta esses sons. E continuando lá na página 208, a gente falou sobre o quê? Sobre o quê? Nós falamos sobre instrumentos musicais. Tivemos o exemplo das orquestras sinfônicas, que elas têm vários músicos. Como existem vários músicos na orquestra sinfônica, é claro que também existem diferentes instrumentos musicais. Quando existem diferentes musicais, o som também será diferente, porque cada instrumento musical ele emite um som próprio. Então, nós temos os exemplos dos violinos. Nós temos os instrumentos da orquestra sinfônica, eles podem ser de percussão ou de sopro. Qualquer instrumento, não só de orquestra sinfônica, eles podem ser de corda, de percussão ou de sopro. Os violinos ou os violoncelos e os contrabaixos são exemplos de instrumentos de corda, tem instrumentos de cordas. Neles o som é produzido pela vibração de suas cordas. As cordas vibram e produzem o som, realizada com a mão ou com as mãos ou com arco. O tamanho e a espessura das cordas variam, resultante em diferentes sons. Então, o tamanho varia, por quê? Para que resulte em sons diferentes. O violino ele possui cordas mais finas, que ao vibrar emitem um som mais agudo. Já o contrabaixo tem cordas mais grossas, que ao vibrar produzem um som mais grave, que é grosso. E lá na 209 falamos sobre os instrumentos de sopro. O nome já diz tudo. São aqueles que o som é produzido pela vibração de uma coluna de ar e no interior desses instrumentos. Essa vibração ocorre quando o músico sopra o instrumento. Então, quando o músico sopra o instrumento, acontece essa vibração. Os sons mais graves ou mais agudos são produzidos alterando o tamanho da coluna de ar. Isso é feito por meio de chaves no lado externo do instrumento, como os saxofones e nas trompas, ou pelos orifícios, como as flautas. Aí vem os instrumentos de percussão, eles apresentam estruturas para serem percutidas com baquetas ou com as mãos, como peles ou placas de metal ou de madeira. Aí tem o exemplo dos tambores, tem uma membrana que vibra com a batida das baquetas ou das mãos, produzindo sons. Temos o xilofone, ele possui placas de madeira ou de metal que vibram quando são batidas. E temos os instrumentos eletrônicos aí, alguns instrumentos musicais como os violinos e os violões são bastante conhecidos e utilizados há muito tempo. Outros, no entanto, foram desenvolvidos ao longo do tempo com auxílio da tecnologia, como é o caso dos chamados sintetizadores. O que são sintetizadores? São instrumentos musicais eletrônicos que produzem sinais elétricos, por isso eletrônicos, os quais podem ser convertidos em sons. Geralmente, os sintetizadores são controlados por teclas.
como as de um piano, e podem simular os sons de instrumento de sopro, de corda e percussão. Então, atualmente nós temos, além dos sintetizadores, os músicos utilizam diversos aparelhos que simulam os sons de outros instrumentos, como os controladores MIDI e as baterias eletrônicas. Assim, um único aparelho pode emitir sons de diferentes instrumentos. Então, é um único aparelho. Esses aparelhos eletrônicos, o que eles fazem, gente? Resumindo, esses aparelhos, eles podem emitir, somente um deles pode emitir vários sons de diferentes aparelhos, já imaginaram? Isso economiza também, não é? Para a questão de quem vai trabalhar com isso. Precisa apenas de um aparelho para emitir vários tipos de sons. E lá na página 211, nós temos também uma atividade na 211. Qual a atividade que nós temos lá? A flauta pan é um instrumento musical formado por um conjunto de tubos com diferentes comprimentos. Esses instrumentos é comum em diversas tribos indígenas brasileiras e geralmente é feito de bambu. Tem aí os instrumentos. A letra A da primeira, lá da página 211. Assinale a opção correta. A flauta pan é um exemplo de instrumento de percussão, sopro ou corda. Coloquem sopro. B. Como as ondas sonoras são produzidas no tipo de instrumento musical que você assinalou na letra A? Coloque a resposta da B. As ondas sonoras são produzidas por vibrações da coluna de ar no interior dos tubos. Quando o músico sopra as extremidades abertas deles. E a letra C. Faça uma pesquisa, pinte o quadro das opções corretas. O tubo de maior comprimento produz um som mais agudo. Marque em mais agudo. O tubo de menor comprimento produz um som mais grave. Então, mais agudo é o quê? Maior comprimento. Mais grave é menor comprimento. Cite o nome de outro instrumento. Aqui é pessoal. Então, essa aqui é pessoal, amores. A gente falou sobre a poluição sonora, não é mesmo? Poluição sonora são aqueles sons desagradáveis que vêm para a nossa mente. Tem vários tipos de sons. A gente falou também sobre a questão do volume dos sons, que nós devemos ter cuidado com a nossa saúde em relação a isso. Então, exemplos de poluição sonora: carros de som, obras de construção, tráfego intenso de veículos, boates, bares, sirenes de ambulâncias e de polícia, televisor e aparelhos de som em alto volume e fones de ouvido. Então, são exemplos de sons que, se forem expostos ao extremo, assim, o som com volume bem alto, eles prejudicam a nossa audição. Então, em nosso cotidiano, a gente está exposto sempre a esses tipos de sons. Portanto, nós devemos ter muito cuidado, porque se nós tivermos um problema na audição, o que acontece? Pode ser que a gente não fique bom. Existem alguns problemas na audição que a gente vai continuar com eles. Então, embora invisível, a poluição sonora ela é invisível, mas ela é bastante prejudicial. E aí nós tivemos lá na página 215, vocês observem a intensidade sonora de cada som aí que é usado, a intensidade sonora do tic-tac do relógio, de uma conversa normal, o tráfego intenso de veículos. Intensidade sonora é a intensidade, como que esse som aí chega até a pessoa, como que ele prejudica. E aí a gente viu que os sons eles podem causar danos permanentes para a nossa audição, que nós devemos tomar todo cuidado e evitar ouvir sons com volume alto e por longo período de tempo, principalmente em fones de ouvido. Evitar ambientes com sons em excesso, incentivar o desenvolvimento de tecnologias que controlam o volume dos sons emitidos pelos aparelhos eletrônicos.
Desenvolver campanhas de conscientização da população sobre os riscos da poluição sonora. Fiscalizar e punir as fontes de poluição sonora. E usar protetores auriculares. Lá na página 217, a primeira questão, ela é pessoal. A segunda questão, ela é, vamos falar ela aqui, não é pessoal. Circule as medidas que ajudam a evitar os danos à audição, que podem ser causados pelos equipamentos utilizados pela criança na fotografia ao lado. Vocês vão circular, evitar o uso do equipamento por tempo prolongado e não ouvir o som com volume alto. E lá na terceira questão, fala o seguinte, leia a manchete a seguir. Tem a manchete. Qual é o assunto tratado na manchete? Poluição sonora gerada pelos veículos. E o fato de que a redução desse meio de transporte poderia reduzir a poluição sonora em um local específico da cidade de São Paulo. Letra B. Circule na manchete a fonte de poluição sonora. Circulem a palavra veículos, de onde sai o som. Letra C. Nos ambientes que frequenta com residência, escola e parques, essa fonte de poluição sonora afeta você? Aí é pessoal. A quarta. Assinale a palavra que substitui triângulo em cada frase, completando-a corretamente. A poluição sonora pode causar, além dos problemas auditivos, vocês vão colocar insônia, marque insônia. Letra B, para sons, a letra B vocês vão marcar 4. A letra C, permanente, porque a poluição sonora causa perda da audição e a gente não pode ter de volta a nossa audição. Finalizamos nossa aula aqui, amores. Até a próxima aula, próxima semana de aulas. Semana que vem, próxima semana agora, é somente provas. Então, estejam atentos às avaliações, por favor. As avaliações são de 8 às 17h30, de 8 da manhã às 5h30. Não deixem para fazer a prova no último horário, lá para as 16h30, 4h30, porque se apresentar algum problema, não dá tempo de resolver. Por favor, procurem fazer todas as avaliações, porque vocês fazendo no dia das avaliações, vocês já se livram logo, não tem a preocupação de fazer um outro dia. Já imaginaram se vocês deixarem de fazer uma avaliação num dia e em outro dia ter que fazer mais de uma? Aí será pior, ou até mais de 2. Então, é melhor fazerem logo cada dia das avaliações e já se livrarem logo, ficarem logo despreocupados e garantir a nota boa de vocês, tá, amores? Beijinhos, bom final de semana para todos vocês, para as famílias de vocês. Se cuidem, continuem se cuidando. Nós precisamos nos cuidar sempre, mas nós sabemos que ainda existe uma doença perigosa no mundo, ela ainda existe. Enquanto ela existir, enquanto existe um ser que a gente não conhece, que a gente não consegue ver ele e nem a gente quer conhecer através de uma doença, nós devemos nos cuidar. Higiene sempre, tá, amores? Beijinhos, fiquem com Deus, obedeçam aos pais.